Olá, irmãos, graça e paz, bom dia. Eu sou o pastor Wagner Dionísio e esse aqui é o nosso canal de estudos da Igreja do Nazareno Leste e também Comunidade Monte Aprazível. E você é muito bem-vindo aqui. Estamos retornando a mais um ano de estudo, né? Nós paramos a nossa aula ali em dezembro para um tempo de descanso e agora nós retornaremos a partir de hoje, domingo, dia 18, retornaremos às nossas aulas semanais aprendendo mais acerca da palavra de Deus. E você, eu fico muito feliz de você estar aí nos assistindo. Hoje eu estou aqui com o pastor Rail, missionário da nossa comunidade, né? Comunidade Monte, também comunidade Esperança, do pastor Renan, e comunidade Leste, lá em Monte, em Moçambique, né? Missionário que está lá em campo, depois nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Mas antes eu quero poder orar. Feche teus olhos. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por esse dia. Obrigado por mais essa semana que se inicia hoje. Obrigado por mais esse ano que o Senhor nos deu a oportunidade, o Senhor nos dá a oportunidade de aprender acerca da Tua palavra. Obrigado, Senhor Pai, por esse canal. Obrigado, Senhor Pai, pelo YouTube, por esse lugar onde podemos falar de forma aberta, Senhor Pai, ainda no nosso país, um país livre, onde podemos pregar o Teu Evangelho através dessa plataforma. Pai, em nome de Jesus, fica conosco, nos ensinando, Senhor Pai. Hoje nós vamos falar sobre um tema de extrema importância para a tua igreja. Um tema que, inclusive, o Senhor comissionou a todos nós a fazer. Pai, abra o nosso entendimento, abra o entendimento daqueles que vão nos ouvir. Pai, dê sabedoria ao missionário Rail, dê sabedoria a mim, para que possamos transmitir a tua mensagem. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Bom, hoje nós vamos falar sobre missões, né? Nós vamos falar sobre o grande comissionamento que Jesus deu para todos nós, né? Como foi, o que Jesus disse para todos nós, Rail, não só para você, né? Porque algumas pessoas acabam, não, mas missão é para quem está no campo missionário, missão é para aqueles que se dispuseram a fazer missão. Não, a grande comissão que Jesus deu, Rail, é para todos nós, para mim, para você que está no campo missionário, para cada um daqueles que nos assistem agora, né? Que tem o incumbimento de Jesus de ser um missionário. Como? Nós vamos falar como eu e você que estamos aqui no Brasil, como eu e você que estamos na nossa comunidade, na comunidade Monte Aprazível, podemos exercer a grande comissão de Jesus para nós, que é ir e pregar o evangelho a toda criatura. Qual é a minha e a tua responsabilidade na missão, né? Nós sabemos que o Rail está lá no campo missionário, mas qual é a minha responsabilidade? Qual é a sua responsabilidade? Então, eu quero dar um pouquinho a palavra para o pastor Rail, para ele se apresentar. O pastor Rail é um missionário moçambicano, né? Fala português, porque português é a principal, a língua oficial de Moçambique, né? Apesar de ter vários outros dialetos em várias aldeias, mas o português é a língua oficial de Moçambique, porque Moçambique foi um país colonizado pelos portugueses. Pode se apresentar, pastor. Paz e graça, saudações a todos, meus amados irmãos em Cristo. Saudações a todos que estamos a assistir. Vos saúdo com a paz do Senhor. É a alegria estar nesse momento, mas um momento lindo que Deus nos deu de compartilhar o ensinamento da parte do Senhor. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém. Queridos, então hoje na nossa aula nós vamos falar sobre missões. Vamos falar um pouco sobre o contexto do país de Moçambique, né? Missões não se aplica só em Moçambique e na África, né? A missão está de forma geral, né, pastor Rail? Global. Aqui em Rio Preto, São José do Rio Preto, na nossa cidade, tem um campo missionário. A nossa casa é um campo missionário, pastor. O nosso vizinho é um campo missionário, né? Eu moro num prédio aqui. O meu prédio é um campo missionário. Talvez você tenha vizinhos, parentes. Todo lugar é um campo missionário. Talvez nós achamos, pastor, que missão é só sair em um lugar distante e fazer missão. Não, esse é um dos tipos de missão. Mas a missão ela pode ser feita na rua, na casa, nas famílias, né? E há uma responsabilidade minha e sua. Primeiro eu quero começar falando sobre a grande comissão. Se você está com a sua Bíblia aí, eu gostaria que você abrisse então no Evangelho de Mateus. Eu vou pedir para o pastor Rail ler, onde nós vamos falar sobre a grande comissão, né? O que Jesus disse para nós, que está lá em Mateus, capítulo de número 5, versículo de número... Mateus, capítulo 28, versículo 19. Mateus, 28. capítulo 28, versículo 19. Vamos lá.
Pode ler, pastor. Amém. Assim diz a palavra do Senhor. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esta é a Ótimo. Até aí, palavra. pastor. Amém. Queridos, essa é uma palavra, é uma direção, é um comissionamento de Jesus para todos nós. Uma vez que Jesus me encontrou, derramou sobre mim o seu perdão, a sua graça e a sua misericórdia, transformou a minha vida, para quê? Para que eu vá e dê frutos, para que eu vá e faça discípulo, para que eu vá e pregue o evangelho. Nós estamos aqui, Rail vai poder contar um pouquinho da história dele, de forma resumida, pastor, mas ele vai contar um pouquinho dos seus pais, seus avós. Deus encontrou ele, Deus tirou ele de uma família, né, que vinha de religiões de matrizes africanas, né, vinha de religiões da África, encontrou ele, salvou ele, transformou ele para quê? Para que ele vá e pregue. E essa é uma missão minha e tua. Você que está me assistindo, Jesus um dia te encontrou. Jesus um dia transformou a sua vida. Jesus um dia curou as suas feridas, ou então ainda está a curar, porque nós estamos num processo de transformação. Para que ele fez isso? Simplesmente para o seu ego? Simplesmente para você viver bem? Também, mas o intuito maior é para que eu e você sejamos missionários. Então, essa comissão de Jesus é para mim e para você. Se você ainda não sabia disso, a partir de agora, quando a palavra é revelada a você, há sobre você uma responsabilidade. A responsabilidade de ser um missionário, a responsabilidade de pregar o evangelho também é sua. Pastor, conta um pouquinho da sua história, como foi, né? Aí eu vi você contando lá naquele podcast um pouquinho da história para aquela moça. Conta aqui também para o pessoal da nossa comunidade, Comunidade Monte. Amém. Graças a Deus. Como eu disse, sempre é bonito testemunhar aquilo que Cristo fez nas nossas vidas, a salvação que Deus nos deu por meio de Cristo, pela sua graça, nós nos tornamos testemunha. Nos tornamos testemunha de Cristo a partir das nossas casas, a partir da nossa cidade, a partir dos nossos vizinhos, a partir do nosso trabalho. Nós somos testemunha de Jesus. Estamos testemunhando o amor, a bondade, a misericórdia de Cristo. Se Jesus salvou-me, então não tenho como eu ficar calado, com boca fechada, enquanto eu sei que existe alguém que é o Salvador para a minha vida e para o meu próximo, para o meu vizinho, para a minha casa. Com isso, eu quero trazer esse testemunho da salvação. Eu nasci numa família de bruxaria, onde os meus avós, eles eram bruxos. Meus pais eram cristãos, mas a bruxaria, por conta dos espíritas, por conta dos demônios, aí quando eu nasci, um mês depois, eles perceberam que eu poderia ser o substituto do meu avô sendo bruxo. Eu poderia substituir a ele, porque meu avô era líder naquela aldeia. Porque era líder, porque ele tinha muitos espíritos que dominava todos os bruxos que estavam naquela aldeia. Ele que deveria comandar naquela aldeia. Mas, sendo ele, os espíritos queriam reservar a geração, a linhagem da família. Então, eu, quando nasci, disseram, olha, aí nasceu o seu substituto que vai garantir a linhagem, a geração da Quer dizer, família. quem escolheu foi os espíritos, pastor. Isso. Foi os espíritos. Por quê? Porque meu avô sendo bruxo, sendo rei, mas existe alguém que lhe colocou como rei. Não é qualquer um da sua família que podia ser substituto do seu avô. Não. Deve ser Deus dele. Que escolhesse. Isso. Como ele foi escolhido, então chegou a vez de dizer agora tem outro que vai te substituir. Então, que é o rei? Aí, quando eles tentaram fazer de tudo para me dar os espíritos, que eu poderia crescer, ter visões, ter ensinamento de feitiçaria, de bruxaria, de todas as práticas das trevas, quando eles queriam me vacinar, porque na África, lá ensina criança feitiçaria. Como nós ensinamos o evangelho aqui, ensina assim. O mundo das trevas também ensina feitiçaria. Então, era a minha vez para eu também carregar aqueles espíritos, eu poderia crescer com o mundo das trevas em mim, com o reino das trevas em mim.
Só que quando eles mandaram os espíritos para me vacinar, não conseguiram me atacar. Por quê? Porque havia uma proteção divina. Eles mandaram uma cobra para me morder. E aquela cobra poderia me dar todos os espíritos. E ali a cobra não foi possível me morder. Por quê? Porque é um mistério, não consigo explicar, ninguém consegue explicar, mas até hoje percebo que não. Foi a proteção divina Glória a Deus. que não permitiu que aquela cobra possa me morder, me dar todos os espíritos, me consagrar todos os espíritos. Deus já tinha me escolhido dentro da ventre da mãe. Deus já tinha me separado dentro da ventre da mãe. Então, quando eu nasci, era uma alegria para o reino celestial, porque era um servo, um evangelista Aleluia. para o Senhor. Enquanto os demônios olhavam como um substituto, Deus olhava como um servo. Glória a Deus. E o reino de Deus venceu. Por quê? Porque as trevas não têm poder contra a luz. E eu nasci com a luz. Essa luz é chamada Jesus sobre Glória minha a Deus. vida. E aí eu vi você falando que a cobra, quando foi te picar, Isso. né, picou o seu avô. Ela vinha, aí ela não conseguiu chegar onde eu estava, ele deu o giro, o vento, aí voltou e foi picar o meu avô. E ele não tem dedo até agora. Até hoje não tem um dedo. Isso. Olha só, aí o Rail contando um pouco, né, de como foi o seu testemunho. Ele era de uma família que ele foi escolhido como substituto para continuar a bruxaria, a feitiçaria na família, mas Deus já tinha um plano maior na vida dele. E hoje o Rail é missionário lá em Moçambique. Ele prega o evangelho de aldeia em aldeia, de cidade em cidade. Ele é alguém que, inclusive, eu me surpreendi conversando com ele. Eu e o Rail estamos já um mês juntos, né, Rail, conversando. Mas eu ainda não sabia disso, porque o Rail não tem um lugar fixo lá, ele não tem uma casa. Tem a casa onde os pais deles moram, mas ele, na verdade, ele fica indo de cidade em cidade, dormindo nos lugares que abrem as portas para ele. Esse é o trabalho do Raí. Mas como é ser um missionário em Moçambique? Nós podíamos falar de qualquer outro país, nós estamos falando de Moçambique, porque é o país de nacionalidade do Raí. Então, Moçambique é uma cidade no sul do continente africano, né? Ali perto da África do Sul. Isso. Eu vi que tem uma ilha próxima lá, Madagascar, né? Então, é esse lugar onde Moçambique está. Moçambique tem aproximadamente 32 milhões de habitantes. E eu também pesquisei, pastor, que lá a religião está dividida da seguinte forma. 50% da população, me corrija se eu estiver errado, tá, pastor? Porque isso aqui é dados que eu pesquisei, o senhor está lá no campo. 50% da população se diz cristãos, né? Entre católicos e protestantes. Isso. 20% da população se diz muçulmanos, né? Isso. São os muçulmanos mesmo, da religião do islamismo, né? E 30% são pessoas de religiões de matrizes africanas, como o candomblé, como a Umbanda e entre outras, né, pastor? Isso. Tem várias, né? Nós estamos aqui duas, mas tem várias. Então, tá mais ou menos dividido assim aquele país. Quais são as dificuldades de se pregar o evangelho lá em Moçambique? Algumas delas, eu quero que o pastor fale algumas delas, mas algumas que eu pesquisei, nós vamos entrar em detalhes, pastor. Uma delas é a pobreza, a desigualdade. Moçambique é um país que tem, sim, alguma riqueza em alguns lugares, né? Um país como todos os outros, mas que em vários lugares há desigualdade e pobreza. Grande parte da população tem dificuldade de encontrar o alimento. Grande parte da população tem dificuldade de comer, né? Então, conta um pouco sobre isso, pastor. Muito bem. O que é ser missionário em Moçambique? Ser missionário em Moçambique é ser privilegiado. Glória a Deus. Moçambique tem muitas dificuldades e, graças a Deus, tem essas dificuldades. Porque, diante dessas dificuldades, nós conseguimos a mão de Deus. Moçambique, ser missionário em Moçambique é ser privilegiado de você viver o sobrenatural do Senhor. Ser missionário em Moçambique ou ser cristão em Moçambique é ser privilegiado a se tornar um cristão genuíno, a ter uma fé madura, genuína. Porque Moçambique não te deixa você ser um cristão, um pé na igreja, um pé no mundo. Meia boca, quando nós dizemos aqui. Ou tem pedigree ou não suporta. Moçambique não te deixa você ser missionário pela emoção.
eu quero ser missionário pela emoção. Não. Moçambique te dá o valor da alma. O que eu quero compartilhar com isso é que Moçambique tem muita dificuldade, tem pobreza, onde você chega num campo missionário, campo do Evangelho, e você encontra muita pobreza, mas você consegue ver a mão de Deus suprindo as necessidades daquele povo. Como? Eles não têm comida, mas eles têm saúde. Eles não têm o que comer, mas têm sorriso no rosto. Eles não têm o que vestir, roupa, mas estão aí pulando de alegria. Aleluia. Eles não têm cadeira na igreja para sentar, mas a igreja está cheia. Eles não medem esforço para ir na igreja. Eles saem 100 quilômetros, 50 quilômetros, 20 quilômetros a pé para ir na igreja. Então, ser missionário em Moçambique é ser privilegiado de ver o quanto é bom servir ao Senhor. Não só servir por servir pela emoção, mas servir pela convicção que eu sei quem eu estou a servir. Aleluia. Se eu não servir esse Senhor, então eu não tenho vida, porque Ele é a vida. Ele deu-me a vida. Se eu não ter Cristo como a minha segurança, então as trevas vão tomar conta de mim. É por isso não vou medir esforço de fazer a obra missionária, porque esta é a missão que Deus me deu, e também os irmãos de lá, onde a gente vai, vamos encontrar essa dificuldade, onde não, aldeias que não tem hospitais, não tem escola, não tem quase nada. Água. Água, não tem água. Água que a gente bebe é aquela água que quando outra pessoa beber, pode até ficar doente. Eu já bebi e eu bebo água que ninguém pode beber. Eu já comi e eu como coisa que ninguém pode comer. Mas como explicar isso? Beber água ou xixi de boi e comida que não é comida pelas pessoas, pela lógica, mas a gente come e ainda ficamos saudáveis. Deixa eu fazer um parênteses aqui, eu achei que você não ia entrar nesse assunto, mas já que você entrou. Isso. O pastor Rail já chegou a beber, ele falou, eu não ia falar, mas ele falou. Xixi de boi. Isso. As crianças lá caminham quilômetros para achar água, e quando chegam no lugar não tem água, elas precisam cavucar para tomar água com barro. Então olha a dificuldade e a pobreza que tem naquele lugar. Eu queria abordar, inclusive, um pouco aqui, pastor, sobre a perseguição do evangelho em alguns lugares, alguns países. Porque nós estudamos a história do evangelho e nós vimos algumas pessoas sendo perseguidas, inclusive na Bíblia. Mas hoje, em 2026, há pessoas sendo perseguidas em vários lugares do mundo. Há cristão, querido, enquanto você está sentado aí no seu sofá, no seu carro, assistindo essa aula, há pessoas pregando no campo missionário, correndo o risco das suas vidas. Lá em Moçambique, por uma parte da população ser muçulmano, né, ser do islamismo, e na verdade não é o islamismo que prega isso, mas são grupos radicais, né, do islamismo que acabam criando situações difíceis para os missionários em Moçambique. Pessoas, numa parte de Moçambique, em Cabo Delgado, né, pastor? Cabo Delgado, que é a parte norte de Moçambique, há guerra armada. Há grupos armados, pessoas, guerra civil, grupos radicais do Islã que matam missionários, que matam pessoas que pregam a palavra de Deus no dia de hoje. Eu não estou falando de séculos passados, não estou falando de décadas passadas. Hoje, 2026, em alguma parte de Moçambique, em outras partes do mundo, espalhado por aí, não se pode pregar o evangelho. Enquanto nós aqui achamos difícil falar do evangelho na minha casa, falar do evangelho para o meu parente, falar do evangelho para o meu vizinho, ou quem sabe falar do evangelho com a minha vida, com o meu testemunho. Lá pessoas correm o risco de vida. Fale um pouquinho sobre isso, pastor. Você já viveu um pouco isso lá, né? Olha, a África, esses anos passados, ano passado, a África entrou em choro por causa do número dos cristãos que foram matados. Um dos países que sofremos tanto é Nigéria. Muitos cristãos na Nigéria morreram. E muitos pastores e igrejas foram destruídas. E toda a África ficou em lágrimas por causa de muitos cristãos. Não só na África, como na Nigéria.
em outros países, tanto em Moçambique, estamos a falar em Cabo Delegado, nossa, Cabo Delegado é a lágrima de todo moçambicano, é a oração de todo moçambicano, é o clamor de todo moçambicano, porque a perseguição, a guerra, posso dizer que é uma cidade, até agora, há um grito, há um choro pedindo socorro. Mas o que eu quero compartilhar, na verdade, eu fui numa clínica com o pastor Juliano, dava para ficar feliz. Eu vi nas cadeiras, toda a cadeira com Bíblia, onde os usuários, que estão na parte de recuperação, está com Bíblia. Uau! Eu fiquei feliz e triste ao mesmo tempo. Fiquei feliz por ver eles com Bíblia. Assim como quem está nos assistindo em casa tem Bíblia. E a pergunta é, por que nós temos Bíblia? Por que nós temos Bíblia na mesa? O que eu quero compartilhar com isso é que em Moçambique existe lugar que não tem Bíblia, povo que não tem Bíblia, pastores que não tem Bíblia. Se você carrega a Bíblia, dá uma pessoa, um pastor, as lágrimas que você vai ver, ele está a dizer, eu estou no campo, eu estou na guerra, mas não tenho arma, a única arma que eu tenho é aquela que eu tenho no meu coração. Gostaria de ter uma arma chamada Bíblia para ir mais e mais, para ouvir mais, falar mais, meditar mais, ler mais, mergulhar-me nela, mas não tenho. Mas mesmo assim, eles não para de fazer a obra do Senhor, não para de fazer o ID. Mesmo com essa perseguição, estamos a falar de morte em Cabo Delegado, morte na Nigéria, morte na África. Não paramos de falar de Cristo Jesus. Diante da perseguição e da morte, nós estamos sempre em frente falando de Jesus. Mas aqui, eu falei, fiquei triste por quê? Porque nós temos Bíblia. O Brasil é uma nação abençoada. Livre. Abençoada porque há a liberdade de falar de Jesus. Abençoada porque há a liberdade de clamar em qualquer canto que você quiser, de carregar a Bíblia em qualquer lugar que você quiser. Mas há países como na África, há lugares em outro lugar do mundo que não tem como eles carregar a Bíblia. Só de carregar esta Bíblia, não tem como nós falarmos de Cristo. Há aldeias que a gente não pode entrar porque eles não querem o evangelho. Só entramos porque somos teimosos. Um cristão tem que ser teimoso mesmo. É como se fosse, você está a ver pessoas a morrer, mas você está a ir sempre nesse lugar. Quando é que a igreja cresceu? A igreja cresceu na perseguição. Aleluia, verdade. Quando a igreja era perseguida, os cristãos quando eram matados, Deus levantava mais milhares de cristãos. E aí eles faziam o ID sem medir esforço, sem colocar desculpa e razão de ficar em casa. A igreja estava sempre em movimento. A pergunta de hoje, será que a igreja está em movimento? Será que a igreja está a proclamar o reino? Será que a igreja está a levantar a bandeira de Cristo? A igreja é essa falando eu e você que está me assistir. Amém. Então, nós temos perseguição, temos luta, temos dificuldade, mas essas não são razões de nós pararmos. Você sabe que o pastor Rail, quando ele pregou na Comunidade Leste, primeiro dia, ele falou uma frase que eu falei para ele isso. Ele falou uma frase, ele estava falando sobre a África, ele falou assim, será que Deus esqueceu da África? Olha só como é profundo isso, porque nós acabamos de falar, o pastor acabou de falar, o cristianismo nunca parou na perseguição. Pelo contrário, ele sempre cresceu com perseguição. Olha que coisa, como é de Deus, né? O sangue dos mártires foram semente para o evangelho. O cristianismo sempre cresceu com a perseguição. Agora, nós aqui no Brasil, né, vamos fazer um contraponto aqui, nós temos tudo de forma fácil, Bíblia na mesa, na cadeira, como você disse. E será que nós temos dado valor nisso? Quantas vezes por semana nós temos assistido uma aula como essa para aprender mais sobre a palavra de Deus? Quantas vezes nós temos mergulhado para aprender mais a palavra de Deus? Nós somos livres. E aí essa pergunta dele, olha só como ela ecoa nos dias de hoje. Será que Deus realmente esqueceu da África? Ou será que Deus esqueceu de outras nações? Como, não que ele esqueceu, mas aqui é uma palavra nossa, como o Brasil, porque ele deu tudo à vontade, e esse dar tudo à vontade faz com que nós nos acomodemos.
Enquanto isso, o africano está lá buscando, mesmo sem Isso. Bíblia, buscando a presença do Senhor, mesmo sem condição de pregar, mesmo às vezes passando fome. O pastor Rail pôde dizer para mim um dia, a fome não é o problema da África. Nós já aprendemos a lidar com a fome, né? Todo africano já passou fome, todo moçambicano já passou fome. A fome não é problema para o moçambicano. Olha só isso. Agora, será que nós aqui estamos maduros para falar sobre missões, queridos? Eu estou falando por mim, pastor. Não quero, tô apontando o dedo para ninguém, tô falando de mim, cara. Tô aqui numa sala como essa, com ar condicionado, é fácil ligar um celular e pregar. Isso aqui é fácil. Estudar aqui um pouco e pregar. Agora, será que nós estamos maduros para falar de missões, querido? Será que nós estamos maduros, nós aqui brasileiros, para falar daquilo que é padecer pelo evangelho, suportar perseguição? Olha só, Jesus, quando ele vai anunciar a perseguição em João 15:18, pastor, ele fala assim, ó, se o mundo os odeia, saiba que antes ele me odiou. Isso. Ele me odiou primeiro, né? Então Jesus ele deixa claro, os discípulos podem enfrentar oposição por causa do seu nome. Nós vamos enfrentar não só o Raio em Moçambique, mas eu e você enfrentamos oposição aonde estamos, da nossa família, dos nossos vizinhos, dos nossos familiares. Isso é missão. Isso é missão, precisamos estar preparados para isso. O pastor Ivair fala algo, hoje ele fala menos sobre isso, mas ele já falou mais. Como eu estou há alguns anos perto dele, eu ouvi muito ele falar isso. Nós não estamos num parque de diversão, não, Raio. Nós estamos na guerra. Nós estamos numa guerra. Enquanto nós estamos aqui, nós estamos numa guerra. Mas nós não, muitas vezes, nós não temos a posição de um soldado vigilante. Às vezes nós achamos que nós estamos num parque de diversão. Ah, eu estou aqui indo para o céu. Nós estamos indo para o céu, querido. Nós estamos em guerra. Isso é entender missões. Entender o que nós estamos fazendo aqui, cada um no seu tempo, no seu local. Eu não estou dizendo que para você ser um missionário, você precisa sair da tua casa e lá em Moçambique, não. Isso é a missão do Rail. Mas há uma missão que é minha e que é tua. E aí nós precisamos entender qual é o meu papel dentro daquilo que Deus me chamou, né? Olha só o que Jesus também diz lá em Mateus 5:10, bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Hoje nós temos visto um evangelho, principalmente aqui no Brasil, o evangelho de mel, um evangelho onde as coisas são doces, aonde os pastores para serem bem-sucedidos, eles precisam ser bem-quistos por muitos. Eles precisam ser... a igreja está lotada, então aquele pastor é um homem de Deus. Olha o que Jesus está dizendo, bem-aventurado os que sofrem perseguição por causa de mim. Será que nós estamos dispostos a isso? Nós estamos falando sobre missão. Isso faz parte de missão. Quer comentar, pastor, alguma coisa? Eu quero comentar uma coisa que achei interessante isso porque eu costumo ouvir que a África foi esquecida. Será que é verdade? Quando as pessoas olham para a África, qual é o entendimento que eles olham? A África tem fome, com certeza. A África tem dificuldade, perseguição, com certeza. Mas qual é o entendimento que as pessoas olham para isso? No mundo cristão, a África tem Deus, sabe? Tanto aqui como em Brasília. Só que, quando a gente pensa que Deus esqueceu da África, é ali onde Deus esqueceu da gente. Na medida que eu falo que Deus esqueceu da África, é ali onde Deus esqueceu de mim. Só que, na verdade, não é que Deus esqueceu de mim, é que eu esqueci de Deus. Se eu, na verdade, lembrasse de Deus, saberia que Deus está na África. Saberia que Deus morreu para a África. Saberia que Deus não esqueceu de nenhuma nação neste mundo. Porque Ele amou o mundo. Então, quando eu digo que Deus esqueceu da África, estou a dizer eu esqueci de Deus. Percebes por quê? Porque se eu lembrasse de Deus, saberia que Deus morreu para o mundo inteiro, até para a África, para a Ásia, para a Europa. Então, o que eu quero compartilhar com isso é que ele disse ide. O ide é para todos. Todos nós recebemos o ide. Ir fazer o quê? Dar comida à África? Ir fazer o quê? Dar comida em Maranhão. Aqui em Brasil, qual é outro país? Qual é uma cidade assim? Na Amazônia? Sertão da Bahia, por Isso, exemplo. por exemplo. O ide, ele disse ali, vão dar comida. Se tem fome lá,
Mas qual é a mensagem que ele nos disse para ir para Pregar. nós carregar? Pregar. Por que pregar? Porque primeiro tira o povo do pecado, depois dá a comida. Não é dar comida primeiro, depois tirar do pecado. Não, estragou. Primeiro dá a palavra para tirar o povo da escravatura. Dá a palavra para que o povo esteja com uma mente renovada. Dá a palavra para que ele esteja com a vida salva. Primeiro é palavra. Esta palavra que às vezes nós temos, não damos valor. Esta palavra que nós temos, dormimos, passamos o dia sem ler esta palavra. Mas é esta palavra que é tão importante, você não imagina o poder desta palavra ter de salvar uma vida. Não, porque a comida que a gente vai dar às crianças, come, sacia a barriga, mas não tira da feitiçaria. Não. A comida que nós vamos dar à criança, a criança come, depois vai brincar, mas não tirou do pecado. Mas se nós dermos a palavra, uau! As pessoas acham, pastor, puxando um parênteses aqui daquilo que o senhor falou, é que fazer missão, nós brasileiros, fazer missão na África é apenas enviar o dinheiro. O dinheiro ele é necessário, não é dispensado, não, é necessário para que a missão aconteça. Porque sim, a comida vai ajudar na missão do pastor Rail, o combustível vai ajudar na missão do pastor Rail, a passagem vai ajudar, vai ajudar, o dinheiro ele é necessário. Só que, na verdade, missão em Moçambique não é apenas o dinheiro para tirar da fome, porque se dá comida hoje, amanhã a criança tem fome de novo. Isso. Agora, a palavra, a comida, a bebida que ele tem daqui, como Jesus disse para aquela samaritana, né? Se você beber de mim, jamais você voltará a ter sede. Amém. Então, nós precisamos compreender isso. E aí, querido, voltando aqui para o tema da nossa aula, que é missão, qual é a minha e qual é a sua responsabilidade nessa palavra, né? Missão. Nesse contexto de missão, qual é a nossa responsabilidade? Primeiro, sermos missionários onde estamos. Isso. No nosso local. Sermos missionários aqui, porque às vezes admiramos o trabalho do pastor Rail, olhamos os vídeos, as fotos, ficamos admirados, mas eu e você somos um missionário aqui, no seu trabalho. Quantas pessoas você ganhou no seu trabalho? Quantas pessoas você ganhou na sua família? Talvez você fale, pastor, mas eles não querem ouvir eu falar, tudo bem, mas e o seu exemplo? Quantas pessoas você ganhou com o seu exemplo no seu trabalho? Agora tem pessoas que são chatas no trabalho, Rail. São pessoas que não dão testemunho nenhum. São pessoas que não dão exemplo nenhum. As pessoas olham e falam, não quero ter o Deus dessa pessoa, não. Então, quando nós aceitamos, entendemos o chamado de Jesus, ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, é aquela criatura que está lá no teu trabalho precisando de ouvir esse evangelho. Né? Outro texto que eu quero compartilhar, o que nós podemos fazer para missões, o que nós podemos colaborar, por exemplo, com o pastor Rail, segundo Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 1, né? Diz assim, orai também por nós, para que a palavra do Senhor corra e seja glorificada, né? Missões não é só enviar pessoas, é orar, é sustentar, é testemunhar e é participar, né, de forma ativa, conversando. E aí, pastor Rail, todos vocês da nossa igreja têm acesso ao telefone do pastor Rail. Como tá aí, pastor? Olha, estou orando por você. É mandar mensagem, mandar quem sabe um texto lá de manhã, pastor, olha, Deus vai te abençoar, que você seja a boca de Deus. Isso é missão, pastor. Isso é missão, não é só sustentar. Como mais a Igreja Mundial pode apoiar, por exemplo, o trabalho missionário? Responsabilidade de todos na missão. Qual é a responsabilidade de todos? A missão de Deus, eu escrevi isso aqui, não é exclusiva de quem vai ao campo missionário. Ela envolve toda a igreja local, eu e você. Orar constantemente, né? 1 Tessalonicenses, orar sem cessar. A oração abre portas e fortalece os irmãos em lugares de conflito. Sustentar missionários, isso é papel nosso. Né? Se eu não consigo ir lá pregar, se eu não consigo ir lá atravessar as fronteiras dos lugares mais remotos e pregar, mas eu posso, com o meu recurso, e agora estou falando financeiro, ajudar, eu posso. Então é meu dever fazer, porque há uma responsabilidade missionária em mim, há uma responsabilidade minha como cristão com a missão no mundo, né? Enviando recursos, apoio emocional, mensagem de encorajamento, como eu já disse aqui, né? Paulo mesmo, ele nos ensinou que todos devem participar, né? Tanto os que vão quanto os que ficam, orando e intercedendo. Outra coisa que nós podemos fazer, eu coloquei aqui, pastor, testemunhar onde estamos.
mesmo em nosso contexto local. Somos chamados a amar o próximo. Acabamos de falar sobre isso, pregar o evangelho e refletir Cristo no nosso bairro, escola, trabalho e igreja. Conclusão: todos somos chamados a essa missão. É esse o tema da aula. Há um chamado missionário, meu e seu. Pastor, mas eu acabei de entrar na igreja agora, faz 2 meses, eu estou me convertendo ainda. Então seja apresentado a esse chamado. Se você ainda não foi apresentado, vai lá e lê o texto que nós lemos, Mateus 28. Ide por todo mundo e pregar o evangelho. Esse não é uma comissão a missionários, é uma comissão a filhos. A todos os filhos, como está escrito na sua garrafa ali, né, Raio? Amém. Mostra a tua garrafa ali, pessoal. Isso. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam o evangelho. Tá vazando aí. Amém. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam o evangelho, querido. Essa é uma missão minha e sua. Pra gente finalizar, pastor, depois eu vou te dar a oportunidade de falar mais um pouco, tá? Moçambique representa muitas nações, né? Um povo amado por Deus, não esquecido, mas amado, isso já está aprovado aqui na nossa aula, que enfrenta dificuldades reais, que precisa de amor, oração e palavra. Observa que nós não falamos que precisa de comida apenas, mas precisa de amor, oração e palavra. E que nos lembra que o evangelho avança mesmo sob a perseguição, mesmo sob a fome, mesmo com aquelas crianças andando quilômetros para achar a água. O evangelho cresce lá. E cresce de forma exponencial, porque o evangelho na África, eu estava puxando nos últimos anos, tem crescido demais. Agora, nós podemos responder a pergunta: será que Deus esqueceu da África? Jamais. Amém. Jamais. Deus não esqueceu da África. Deus não esqueceu de Moçambique. Deus não esqueceu do seu irmão que ainda não conhece o evangelho. Deus não esqueceu do seu vizinho que ainda não conhece o evangelho. Por isso, para a África, ele escolheu o pastor Rail, mas para o seu local, ele escolheu você. Amém. Por isso que para a África, para aquelas crianças lá, ele mandou o pastor Rail, mas aí para sua casa, para sua família, ele mandou você. Amém. Deus não estava enganado quando te salvou. Deus não estava enganado quando os espíritos da bruxaria queria que o vô do Rail consagrasse ele como sucessor. Deus não estava enganado. Deus não estava enganado quando ele tirou você das drogas. Deus não estava enganado quando ele te encontrou na prostituição. Deus não estava enganado quando ele tirou você daquele lugar de perdição que você estava, porque ele te chamou para um chamado missionário. E esse chamado é para você exercer aonde você está. Só algumas perguntas aqui, pastor, para a gente refletir, depois você já vai falar. Isso. A ideia era você falar mais que eu, né, pastor? Mas eu acabei falando mais que você. Não, vamos a falar. Eu falando que todo com uma eloquência, né? O pastor Raio, calmo. Você consegue ver serenidade, consegue ver os olhos do Senhor sobre a vida dele. Olha só. O que significa para você que missão não é apenas para quem vai ao campo? Não precisa responder, pastor. Isso aqui é para o pessoal de casa. O que significa para você quando nós falamos, olha, missão não é só para quem vai ao campo missionário? Responde aí, se você pode, nos comentários. Como a nossa igreja, como a nossa comunidade leste de São José do Rio Preto, comunidade Igreja do Nazareno, comunidade Monte Aprazível, lá em Monte Aprazível, como nós podemos apoiar missionários em lugares como Moçambique? Como? Responde aí, já falamos alguns exemplos aqui. De que forma podemos orar diariamente pela igreja que enfrenta a perseguição, não só em Moçambique, aqui representado por Moçambique, na pessoa do pastor Raí, mas de forma global. Nós precisamos orar para que o evangelho avance, para que o evangelho vá adiante. É a nossa missão. Pode finalizar, pastor? Eu quero dizer o seguinte: todos nós somos missionários porque recebemos a missão do ID. E a primeira missão que a gente faz é na nossa casa, nossos vizinhos, no nosso trabalho. E quando estamos na nossa empresa, no nosso trabalho, temos que saber que Deus nos colocou naquele lugar com uma missão de fazer discípulo, de pregar. Até a nossa maneira de pregar, de viver é uma pregação. Sim. Por exemplo, a nossa profissão é uma arma, é uma ferramenta de fazer a missão. Com isso,
Todos nós, Deus nos chamou para fazer a missão. Não tem alguém que vai dizer, eu não posso porque eu não sei pregar, eu não posso porque eu não sei falar, eu não posso porque eu não tenho recurso. Não, Deus é bom e pela sua bondade nos chamou para nós fazer o ID nas nossas capacidades. Com isso, Deus nos colocou numa igreja. Deus nos chama e a igreja nos envia. Graças a Deus eu tenho a igreja Leste, tenho a igreja Esperança, Monte Aprazível. Monte Aprazível. Igreja que me envia. Só que quando me envia, eles estão dizendo assim, nós temos um irmão da nossa igreja que Deus levantou e enviou para outro lugar. Como nós todos somos missionários, mas ele foi enviado por nós para fazer esta missão em outro lugar, outro país, outra cidade. E a igreja continua orando, fazendo missões, contribuindo, fazendo missões, ligando, fazendo missões, acompanhando. Fazendo missões. Percebes? Então, todos nós estamos a fazer missões. O que eu quero compartilhar é que é lindo quando a igreja nos envia. A igreja não está a nos jogar, a igreja está a nos enviar. A igreja não está a nos assistir, a igreja está a participar. E como que a igreja participa? Em orações, porque missão se faz com o joelho no chão, com a mão que dá, com os pés que vão. E toda a igreja está fazendo missões. Então todos nós somos missionários, porque ninguém pode dizer que eu não tenho ferramenta para fazer missões. Você tem, porque você pode fazer com seu dinheiro. Olha, através de contribuição da igreja que está me enviando, a missão fica mais leve hoje. Era muito difícil. Com isso, não quero dizer que não há dificuldades. Existe, mas minimizou-se. Que vários irmãos se juntam na missão. Isso. Então, quando a igreja, o corpo se junta, esse é o intuito da aula, pastor, é responsabilizar cada um de nós com esse sentimento de fazer missão, com esse comissionamento. E não é dele. Verdade. Não é do pastor Rail, é meu, é teu, né? Então, o pastor está falando aqui que quando nós nos juntamos, esse espírito missionário fica mais leve, fica mais fácil. Amém, pastor? Obrigado, viu, por participar. Até o senhor ir embora, vai ficar ainda mais uns 45 dias aqui, 50 dias, nós podemos marcar um outro bate-papo, um outro tema, ou quem sabe missões mesmo, nós podemos marcar. Queridos, obrigado. Compartilhe essa aula com alguém, deixa o seu curtir aí, o seu gostei. Isso ajuda o YouTube a entender que esse é um conteúdo relevante e manda para mais pessoas. Isso é ser um missionário, pastor. O que você pode fazer por missões? Dê o seu curtir aí. Deixa o seu comentário. Tem pessoas que falam, pastor, eu não consigo porque eu não sou cadastrado no YouTube. Para aí 5 minutinhos, cadastra no YouTube para você poder compartilhar com alguém, para você poder deixar o seu comentário. Isso é ser missionário, isso é ajudar em missões. Pastor, o senhor pode orar por nós, por favor, encerrando essa aula, em nome de Jesus, pelas pessoas que estão em casa. Amém. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por este momento maravilhoso que o Senhor nos deu. Obrigado pela sua palavra, obrigado por falar conosco. Deus, neste momento, abençoa as nossas vidas, abençoa os irmãos que estão nos assistindo, que a mão poderosa do nosso bom Deus esteja sobre cada irmão no nome de Cristo Jesus. Abençoa a Rei da Glória, a sua família, abençoa o trabalho, abençoa a finança, abençoa os filhos. Amém. Pai, cubra os filhos debaixo da sua sombra onipotente. Pai, nós oramos que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos. Fique com Deus. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Amém.